alunos, aqui é a professora Elana, dona de português, e hoje eu vou explicar para vocês a apostila Aprender Sempre de 2021, do terceiro bimestre, do oitavo ano do ensino fundamental, da sequência 2. Eu não vou ler os textos para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Eu apenas vou comentar realmente as questões. Se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar o like. E, enfim, vamos lá então para a aula 1. Aqui na questão 1, ele coloca um texto para que vocês leiam. E depois, na letra A, ele pergunta, né, qual vai ser o foco do texto quanto ao assunto e ao tema. Então, aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é diferenciar assunto de tema. A gente fala como se fosse a mesma coisa, né? Mas não são a mesma coisa, são coisas diferentes. O assunto, ele é maior, ele é mais abrangente. E o tema é uma coisa mais específica, né? Então, assim, dentro de um assunto existe um tema. Quer ver um exemplo? Melhor do que esse, por exemplo, que está aqui. Assunto, redes sociais. Tema, prejuízos devido ao uso excessivo das redes sociais, por exemplo. Então, percebam que o assunto é mais abrangente e dentro do tema eu tenho, assim, alguma coisa mais específica. Da mesma maneira que se redes sociais é meu assunto, eu posso dizer que tema é vantagens das redes sociais. Então, percebam que dentro de um mesmo assunto eu posso ter vários temas diferentes, né? Então, aqui falando sobre esse texto em específico, né, o assunto é a pesquisa sobre a história da evolução humana, né, que esses pesquisadores fizeram, e o tema é a evolução da linguagem através da arte rupestre. Então, é um aspecto mais específico da evolução humana, esse tema. Na B, ele quer saber em que lugar esse tipo de texto poderia estar, né? Então, assim, em jornais, revistas científicas, espaços educacionais, como, por exemplo, escolas, faculdades, cursos, são alguns lugares em que ele poderia estar. Na C, ele quer saber se nesse texto tem mais fato ou opinião. Então, assim, como a intenção do autor desse texto é informar sobre a pesquisa, né, falar sobre os fatos, né, as comprovações, possíveis comprovações e etc., existem mais fatos, né? O foco dele realmente é informar, então, por conta disso, o foco são os fatos. Na D, qual é o objetivo de um texto desse? É justamente informar sobre o tema, né? Que no caso aí é uma informação ali que o autor acha que é relevante e que acha que vai interessar para o leitor, então daí ele vai trazer essa informação, né? Colocando ali os fatos, as possíveis comprovações, as coisas que ele levanta, né? Então daí esse é o ponto. Agora aqui na 2 ele fala a respeito dos efeitos de sentido, né? Então, na letra A, ele tem uma tabelinha para que vocês preencham a respeito do texto. Então, vamos supor, ele está focando nas vozes do texto. Um texto tem vozes, né? Quem é que fala? Então, tipo, dentro de um texto argumentativo ou informativo, eu tenho o autor e muitas vezes eu tenho citações, né? Então, aqui, vamos supor, eu coloquei as duas vozes, no caso, né? Duas vozes não, é mais de duas, mas eu separei, né, nas células. Aqui, no caso, o autor do texto, o jornalista, que foi a pessoa que escreveu o texto, é uma das vozes, que é quem fala. O que ele fala? Ele conta sobre a realização da pesquisa. Já o Shigeru, não sei como pronunciar isso, desculpa, mas essa pessoa aqui, e o Vitor Augusto Nóbrega, que são pesquisadores, são outras vozes do texto e que vão falar sobre a pesquisa e os resultados dela. Mas eles não escreveram o texto, eles são os pesquisadores que o jornalista que escreveu o texto conversou e colocou a fala deles, né, entre aspas, dentro do texto. E aí ele precisa aqui que vocês coloquem um trecho que exemplifique a resposta. Então tá aqui, né, um trecho do autor e aqui embaixo, na célula de baixo, eu tenho trechinhos, né, com as falas desses pesquisadores, né. Então percebam que tem marcas que indicam que é a fala deles, né. Explicam os pesquisadores ou então se tem alguma outra marca aqui, é mais essa mesmo, explicam os pesquisadores, né, marcando que é uma fala deles, né, e não é voz deles, não do autor. Na B, explique a função das expressões de acordo com e para eles. Então, assim, quando eu vou colocar a fala, o pensamento de alguém no meu texto, eu tenho que deixar claro que não é o que eu penso e o que eu falo. Eu tenho que deixar claro que é uma citação de outra pessoa. E aí eu tenho que usar expressões como de acordo com, segundo, conforme, para eles. Então, de acordo com e para eles são expressões que indicam
que existem falas de outras pessoas aí, né, que o autor colocou no texto. Na C, ele coloca esse trechinho, né? E aí ele quer saber o seguinte, a quem o autor está se referindo com a palavra nós, quando ele diz nós abordamos, né? Então aqui no caso são os cientistas, esse nós são os dois cientistas que fizeram ali a pesquisa, né? Justamente esses dois que estão mencionados aqui nessa segunda célula aqui da tabela. Agora aqui ele quer saber por que o autor utiliza aspas, né, antes de nós e depois da palavra encontrada, né? Aqui ele esqueceu de colocar no enunciado as aspas, mas enfim, o texto existe. Como não é uma fala do autor, como é uma fala de outra pessoa que ele está colocando no texto, ele tem que deixar bem claro que não é dele. Então ele tem que pôr aspas, que é justamente para marcar, né, onde começa e onde termina a fala dessa pessoa que ele está citando. Então, começa a fala, abre aspas, termina a fala, aí fecha aspas. Na E, ele quer saber por que o autor do texto cita essas vozes. Então, assim, o objetivo dele é embasar a ideia que ele está desenvolvendo no texto, né? Fortalecer essa ideia. E para isso, nada melhor do que colocar a visão de especialistas no assunto para fortalecer justamente e enriquecer o texto dele. Agora aqui na aula 2, tem na questão 1, né, um textinho para vocês lerem. E na letra A, ele pergunta por que o autor cita a formação do professor que faz a pesquisa. Então ele fala, né, que o professor é linguista formado na USP, que ele tem doutorado e etc. Ele fala, né, qual é a formação desse pesquisador. Né? E por que ele faz isso? É justamente para dar credibilidade, para o texto parecer mais confiável para o leitor, que vai se interessar mais, vai confiar mais naquilo, se for comprovado que a pessoa que está falando, que está sendo mencionada, ela tem experiência sobre o tema. Depois ele fala o seguinte, quando ele descreve a formação do professor, o autor informa os fatos de modo sequencial, ou seja, em sequência, de acordo com períodos de eventos. Qual o motivo desta escolha? Então, assim, quando a gente coloca em um determinado texto eventos de maneira sequencial, em sequência, em ordem cronológica, fica muito mais fácil de eu entender, de eu compreender esse texto, né? Então, assim, ele quer que o leitor tenha uma compreensão da carreira dessa pessoa, então faz muito mais sentido que seja colocada em ordem sequencial, né? De modo sequencial, em ordem cronológica. Aí na C ele quer saber qual é a questão principal levantada pelo autor nesse fragmento do texto, né? E aí o que ele está fazendo é justamente apresentar esse profissional, né? E justificar a escolha dele, né? Validando isso com fatos históricos, com a importância do objeto de estudo. Agora, aqui na 2, ele quer que vocês indiquem, né, o seguinte, a linguagem, a função, os recursos utilizados e a estrutura de um artigo de divulgação científica. Aqui foram textos assim que vocês leram, né, nas aulas 1 e 2. Então, quanto à linguagem, ela é objetiva e formal, né? Tem que ser, não pode ser uma linguagem informal, não pode ser uma linguagem muito sentimental, né? Porque senão foge do objetivo de informar as coisas. A função é passar o conhecimento científico para frente, popularizar, democratizar, né, para que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento, mas sem, no entanto, perder a essência ali de pesquisa, de acadêmica da coisa. Recursos linguísticos utilizados. São usadas citações para convencer o leitor sobre as ideias apresentadas. Esse é o principal recurso. É quando ele coloca a fala, né, o pensamento aí de alguém, para dar mais credibilidade para o texto. Aí a estrutura, a gente tem introdução, desenvolvimento, conclusão e bibliografia. Então, a introdução, ele vai começar a jogar as informações e pegar o interesse do leitor. No desenvolvimento, ele vai desenrolar as mesmas coisas. Na conclusão, ele vai amarrar as ideias. E a bibliografia é quando ele vai colocar ali as fontes que ele utilizou para fazer aquele texto. Agora, na aula 3, tem mais um texto aqui na questão 1, para que vocês leiam, né? E percebam que, assim, na aula 1, 2, 3 e depois na aula 4, todos esses textinhos que vocês estão lendo são... meio que faz tudo parte do mesmo pacote, do mesmo texto que ele quebrou em várias partes e colocou cada parte numa aula. Aí na letra A, ele quer saber qual é o tipo de linguagem utilizada no texto. No caso, é a norma padrão da língua portuguesa, né, que é aquela norma ali dos dicionários, dos livros de gramática, etc.
Na B, ele quer saber por que o autor escreveu o texto utilizando esse tipo de linguagem. É pelo gênero do texto, né? Então, vamos supor, se eu for se eu for fazer um meme, eu posso usar uma linguagem totalmente informal e cheia de gírias, porque meme permite isso. Mas se eu vou fazer um artigo de divulgação científica, o gênero pede que seja formal, que seja linguagem padrão, né? Então, assim, se eu coloco um artigo de divulgação científica com uma linguagem totalmente informal, como é que o meu leitor vai ver credibilidade nesse texto, né? É justamente essa a ideia. Agora, aqui na questão 2, né, ele coloca esses trechos para serem analisados e ele pergunta o seguinte, né? As falas do cientista, que estão entre aspas, elas representam falas diretas ou foram reproduzidas pelo autor? Então, o que acontece? Tem dois tipos de citação, que é a direta e a indireta. Na citação direta, tá entre aspas, né? E é igualzinho o jeito que a pessoa falou. E na indireta, o autor ele vai adaptar com as palavras dele o que a pessoa falou, né? Sem colocar aspas nem nada. Então, assim, no caso dos trechos analisados, não é sempre do mesmo jeito, né? Então, tem situação que aparece de maneira direta, com aspas, e é colocada exatamente como a pessoa falou, e tem hora que aparece com a adaptação do autor, com a paráfrase do autor, né, de maneira indireta. Então, o autor coloca com as palavras dele aquilo que a pessoa falou. Aí, no caso, não tem aspas. E aí tem que ter expressões como exemplificando que, ao reforçar que, segundo, conforme, de acordo com, e assim por diante. Na B, ele quer saber qual é o nome desses tipos de citação, então é citação direta e citação indireta, e aqui na tabelinha a gente vai explicar um pouquinho melhor, né, o que é a citação direta e o que é a indireta. Então, como eu comentei na questão acima, a citação direta, ela coloca a fala igualzinho a pessoa falou, então se um pesquisador jogou ali uma ideia, eu vou colocar exatamente igual ele falou, eu vou por aspas. E no caso da citação indireta, não tem aspas e eu vou pegar e escrever com as minhas palavras aquilo que a pessoa falou, mas claro, sem mudar a ideia. Agora na aula 4, questão 1, a gente tem, né, a continuação, né, mais um fragmento. E na letra A ele quer saber qual é a conclusão que o texto coloca sobre o tema. Então, assim, o que ele conclui? Que não tem exatamente uma evidência ligada a essas produções paleolíticas e a linguagem, não tem como ter certeza, digamos, né? Mas que existem possíveis relações entre elas. Na B, ele pergunta se você acha que a hipótese é uma ferramenta importante para o campo científico. Então, o que é a hipótese? Vamos supor, eu vou escrever um texto científico, eu vou fazer uma pesquisa, eu tenho que saber o que eu vou estudar, então eu tenho que escolher ali uma coisa que eu vou estudar. E eu tenho que pensar o que pode acontecer. Então, se eu vou fazer um experimento, sei lá, eu vou juntar dois elementos, eu vou juntar, sei lá, detergente com... Eu vou juntar água e óleo, né? E aí eu tenho as minhas hipóteses. O que vai acontecer? Vai misturar? Não vai misturar? Vai explodir, vai decantar, sabe? Eu tenho que ter as minhas hipóteses se eu for fazer uma experiência, né? Se eu for fazer uma pesquisa, do que vai acontecer. Então, assim, independente se o estudo vai comprovar, né, ou não a minha hipótese, eu tenho que ter. O exemplo que eu dei, por exemplo, da água e óleo, se eu pegar um copo, colocar água, né, colocar o óleo, eles não vão se misturar. Mas vamos supor que ninguém soubesse disso e eu fosse pesquisar isso. Aí eu ia ter uma hipótese. Eu poderia colocar a hipótese que água e óleo se misturam. Aí quando eu fizesse o teste, a pesquisa, eu ia comprovar, eu ia ver que não misturavam, daí eu ia perceber que a minha hipótese não se comprovou. Ou se ao invés de eu ter a hipótese de que misturasse, eu tivesse a hipótese de que não mistura, aí eu ia fazer a pesquisa, eu ia ver que não mistura mesmo, e aí eu ia ver que com a minha pesquisa eu comprovei a minha hipótese, que a minha hipótese era aquilo mesmo, era real, né? Na letra C, ele quer saber o que é uma referência bibliográfica. Então, quando eu escrevo um texto, eu preciso tirar aquilo de algum lugar, eu preciso ter estudado sobre aquilo e eu preciso me embasar para escrever. Né? E se eu cito um autor, se eu coloco a fala de um autor, o pensamento de um autor no meu texto, eu tenho que citar, eu tenho que colocar uma referência no finzinho do texto para eu saber de onde é que veio. Então, a referência é basicamente a fonte, né, de uma publicação, a fonte de uma ideia. Aqui na dele quer saber qual a importância de apontar a referência bibliográfica em um texto. Sim, se eu não coloco uma referência,
eu não sei de onde aquilo foi tirado e eu posso achar que foi tirado da cabeça do autor, e às vezes não é bem assim, né? E se o autor faz isso, não põe a referência e coloca a ideia de uma outra pessoa ali como se fosse dele, aí vira plágio, né? Então, ela é importante para mostrar da onde a informação do texto foi retirada, né? Então, nesse sentido, precisa ter realmente as referências sempre. Agora aqui na 2 ele coloca aí um esqueminha, né, uma sugestão para que vocês façam uma linha do tempo das aulas, né, porque foi meio que um pacotão ali das aulas 1 a 4, elas se relacionam. Aqui ele dá uma sugestão, mas vocês têm que fazer aí um esqueminha de vocês, né, uma linha do tempo. Aqui, esse exemplo que ele deu é só uma sugestão. Agora, na aula 5, ele coloca aqui na questão 1 algumas afirmações e ele quer que você marque se é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, é só marcar verdadeiro. Se for falso, tem que corrigir, né? Tem que, tipo, explicar por que está errado. Então, aqui na letra A, ele fala que a citação direta é feita com base em resumos de informações, sendo suscetível a alterações pelo autor do texto. É falso, porque a citação direta não pode alterar o que a pessoa falou. Tem que ser uma cópia exata do que ela disse, tá? O autor não pode alterar. Aqui na B, a citação direta deve ser marcada com uso de aspas, dando os créditos em seguida à pessoa de referência. Sim, é verdadeiro. Tanto a citação direta quanto indireta eu tenho que dar os créditos. Na C, a citação indireta muitas vezes é marcada por frases como segundo X e de acordo com X. Sim, na citação indireta eu tenho que colocar essas marcas. De acordo com fulano, segundo fulano, conforme fulano, e assim por diante. E na D, ao fazer uma citação indireta, você não precisa dar os créditos à pessoa de referência para a produção textual. É falso, você sempre tem que colocar a referência, dar os créditos à pessoa que teve aquela ideia, aquele pensamento, quando você faz uma citação. Seja a citação direta, seja a citação indireta, você tem que fazer a referência, dar os créditos. Agora aqui, a partir da 2, ele vai começar a falar sobre a criação de um artigo de divulgação científica. E daqui até o final da sequência, basicamente, é relacionado à produção desse artigo. Então, aqui ele vai falar, né, que você vai fazer o planejamento, você vai escolher o assunto, você vai ver onde você vai pesquisar, né, as referências para você entender mais sobre aquilo, né, vai se planejar e tudo mais. E todas as questões ali que vêm em seguida são a respeito disso. Depois, na aula 6, vocês vão escrever esse artigo de divulgação científica. Na aula 7, vocês vão trocar o texto com o aluno, né, e um revisa o do outro. E aqui na aula 8, vocês vão compartilhar o produto final, o texto final, com os colegas, né. Essa atividade aí, como a gente está em período de ensino híbrido, pode ser que o professor de vocês só peça para fazer, ou pode ser que ele queira que esse compartilhamento seja feito mesmo. Enfim, aí depende da orientação dele em específico e da adaptação que ele possa ou não fazer. E aí, com isso, a gente termina esse material, mais essa sequência. Eu espero que esse material tenha te ajudado. E se ele te ajudou, deixa o like, se você aprendeu com essa aula. Compartilha com seus amigos, se inscreve para continuar acompanhando os próximos vídeos. E é isso. Um beijo, um abraço, até a próxima e tchau, tchau!